Meus irmãos, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu recebi a incumbência, meus irmãos, pelo Paulo, de falar sobre o tema Busque sabedoria em Deus. Busque sabedoria em Deus. E o texto que me foi dado como base para isso está lá na Epístola de Tiago. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, então, na Epístola de Tiago, escrita por Tiago, capítulo 1, nós vamos ler versículos 5 a 7. Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 7. E não feche a sua Bíblia, depois a gente vai ler um outro texto também. A palavra do Senhor diz assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Estou lendo na edição revista e atualizada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Agora vai para o capítulo 3, versículo 13, onde Tiago fala novamente sobre sabedoria. Tiago, capítulo 3, versículo 13. E a palavra diz assim: Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. E a nossa oração é pedindo que o Senhor abra os nossos corações, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que a gente ouça, para que a gente dê guarida à tua palavra, para que a gente compreenda a tua palavra, que ela se aplique aos nossos corações e que, sobretudo, Senhor, ela traga mudança de vida para nós. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre nós, que o Senhor esteja derramando sobre nós uma graça toda especial, para a glória e para o louvor do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós parabenizamos os homens desta igreja pelo trabalho. A gente sabe da importância de que todos estejam envolvidos com a obra do Senhor, não é? E a nossa oração nesta noite é que o Senhor abençoe o ministério masculino, o ministério de homens dessa igreja, para que cada vez mais esteja firmado na obra e fazendo a obra do Senhor. Mas, falando sobre sabedoria, meus irmãos, será que a gente vive num mundo que precisa de sabedoria? Certamente precisamos de sabedoria. Quando a gente olha para as realidades aí que estão por perto da gente, a gente observa que muitas vezes e tão frequentemente falta sabedoria
nos relacionamentos conjugais, falta sabedoria na hora de a gente lidar com a educação dos nossos filhos, falta sabedoria, muitas vezes, na disciplina dos filhos, falta sabedoria no mundo profissional, falta sabedoria nesse novo aspecto da nossa vida, que é o mundo virtual. Às vezes, a maneira como a gente se manifesta nas redes sociais. Falta sabedoria quanto à exposição que a gente faz de nós mesmos. Falta sabedoria, muitas vezes, na nossa linguagem. Falta sabedoria nos ataques que pessoas fazem mutuamente nesse mundo virtual. E a gente olha para a palavra de Deus, e eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta. A gente olha para aquilo que Tiago escreveu, e a gente vê uma riqueza extraordinária nessa epístola. Tiago é uma das cartas, ou a carta mais prática do Novo Testamento. Quando Tiago escreve essa carta, a gente vê que ele não tinha preocupação de ensinar teologia para os leitores. Pega algumas cartas do Novo Testamento, como Romanos, por exemplo, como Gálatas. Então você vê uma preocupação em doutrinar, em ensinar conceitos e verdades teológicas. E aí a gente olha para aquilo que Tiago escreveu, e a gente vê a preocupação, nós observamos a preocupação dele com o aspecto prático da vida cristã. Como é que o cristianismo deve ser vivido no dia a dia. Ele não está preocupado em trabalhar conceitos difíceis, mas ele está preocupado em mostrar para os seus leitores como é que o cristianismo tinha que ser posto em prática nas amizades, nos relacionamentos, porque é isso de fato que iria impactar as pessoas. E aí você olha para os temas que existem dentro desta carta, né? E falando sobre isso, do aspecto prático, capítulo 2, por exemplo, nele Tiago fala sobre questão de acepção de pessoas, que não deveria existir, de tratar melhor aquele que tinha melhores condições financeiras, de desprezar aquele que tinha piores situações. Então Tiago diz assim, isso não deve acontecer. Capítulo 2, ele fala sobre um outro assunto, a questão da fé, que se não estiver acompanhada de obras, é uma fé morta, é uma fé sem vida. Ele está dizendo, olha, vocês precisam ter fé no coração, precisam, mas precisa ser uma fé que tem aspectos práticos. Então ele trata desse assunto, fala sobre ricos que às vezes estavam prejudicando os seus empregados, né? E olhando para essas verdades que a gente vê essa preocupação de Tiago com a vida prática dos seguidores de Jesus. Esse Tiago, segundo os estudiosos, era irmão de Jesus, chamado de Tiago, o justo, e ele escreve para cristãos judeus, e um dos temas que ele aborda então na sua carta é esse assunto da sabedoria. E, afinal, o que é sabedoria, meus irmãos? O irmão que fez a abertura do culto aqui, ele estava dizendo uma verdade, que sabedoria não é o conhecimento de alguma coisa, mas a sabedoria é a aplicação desse conhecimento na vida prática, não é? Muita gente tem conhecimento teórico, mas não tem capacidade nenhuma de aplicar isso na resolução de problemas. Não tem capacidade de colocar isso em prática para buscar solução para as crises que se apresentam. Então alguém pode ser muito inteligente, pode ter muito conhecimento, mas pode não ser sábio. É ou não é, né? E quantas pessoas que não experimentam sabedoria no seu dia a dia. E eu não poderia ficar apenas nesses versículos
5 a 8, uma vez que Tiago, lá no capítulo 3, também trata desse assunto da sabedoria. E Tiago fala sobre 2 tipos de sabedoria. Uma que vem de Deus, a outra que vem do diabo. Nós vamos falar sobre essas 2 sabedorias que ele menciona. Esses 2 diferentes tipos de sabedoria levam a 2 tipos de comportamento. Um é um comportamento abençoador, um comportamento que traz crescimento, que traz alegria. Outro comportamento que outro tipo de sabedoria traz é destruidor, é maléfico, é maligno. Então, Tiago faz a gente refletir sobre esses 2 tipos de sabedoria, que levam a 2 tipos de comportamento que podem ser muito positivos. Um pode ser muito positivo, o outro pode ser extremamente negativo. E eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades que a gente aprende com Tiago. E eu quero que você se volte primeiro para o capítulo 3, e nós vamos tomar como ponto de partida uma primeira verdade que a gente aprende com Tiago, que há um tipo de sabedoria, meus irmãos, da qual todos nós devemos nos livrar. Existe um tipo de sabedoria da qual todos nós temos de ficar livres. Olha o que ele diz aqui, a partir do versículo 14. Ele diz assim: se pelo contrário, Tiago 3, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A gente se assusta quando lê esses versículos, meus irmãos. E a gente se assusta ainda mais quando a gente pergunta: onde estão essas pessoas que têm esse tipo de sabedoria que ele menciona? Onde estão essas pessoas? Tiago está escrevendo para quem? Para crentes. A carta dele é dirigida para cristãos judeus. Então a gente se assusta quando pensa que pessoas movidas por essa sabedoria, muitas vezes estão dentro da igreja, estão aí. A gente se assusta quando olha que pessoas movidas por esse tipo de sabedoria estão nas nossas famílias, estão do nosso lado, estão no nosso trabalho. Pessoas movidas por esse tipo de sabedoria estão aí no mundo virtual, no TikTok, no Facebook, no Instagram. E Tiago nos mostra como é, meus irmãos, o mundo emocional dessas pessoas. Como é que elas vivem, como é que elas agem, como é que elas reagem. Essas pessoas têm um coração cheio de maldade. É isso que Tiago diz. Ele diz assim: se tendes em vosso coração, falando para os leitores dele, se tendes em vosso coração inveja amargurada, inveja cheia de amargura, essas pessoas que têm essa sabedoria, elas têm o coração cheio de inveja, têm ciúme, não suportam ver o sucesso dos outros. São pessoas que, como aqueles líderes religiosos do tempo de Jesus, do tempo dos apóstolos, e você pode ver isso lá em Atos 5,17, quando viram o sucesso e o trabalho que os apóstolos estavam fazendo. Atos 5,17 diz isso, diz que eles foram tomados de inveja. Essa sabedoria desse mundo,
Será que você conhece alguém assim? Gente que é cheia de inveja, amargurada. A tradução na linguagem de hoje, ela fala inveja, separa inveja e amargura. É triste conviver com pessoas assim. E a nossa oração nesta noite é que o Senhor trabalhe nos nossos corações, que o Senhor opere mudança nos nossos corações. Perfeito a gente não é, meus irmãos. A palavra diz que a vereda do justo é como o quê? Como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Mas é possível que de repente nesta noite aqui haja gente que precise passar por mudanças, que esteja cultivando alguma coisa má dentro do seu coração. E às vezes a gente tem os porões no nosso coração, que a gente guarda algumas coisinhas ali que a gente não conta para ninguém. A gente não conversa sobre isso com o pastor, a gente não conta para ninguém, mas tem coisa ali que a gente guarda debaixo de 7 chaves. E é um resquício dessa sabedoria mundana que às vezes está dentro de nós e muitas vezes vai trazendo amargura, vai trazendo inveja, que a gente não quer admitir. E Tiago ainda fala mais uma coisa, ele fala de corações cheios de sentimento faccioso, que são aquelas pessoas que querem trazer divisão, não é? Movidos pelo egoísmo, pessoas que são guiadas pela obra da carne. É um tipo de sabedoria que Tiago chama de sabedoria deste mundo. Talvez você conheça alguém no seu trabalho que queira passar rasteira em você, que queira ver a sua derrota, que queira ver o seu fracasso. É a sabedoria deste mundo. Esses dias eu estava conversando com um amigo que é coordenador de um determinado curso numa grande universidade no interior de São Paulo. Ele falou: olha, Rubens, é difícil às vezes a gente lidar com o ego dos acadêmicos, dos doutores, daqueles que produzem o conhecimento, mas não é só lá, no nosso trabalho, quantas vezes querem passar a rasteira na gente, porque existe esse sentimento de divisão. Na igreja, quantas vezes a igreja sofre com isso? E a gente não deve se admirar que isso exista na igreja, porque quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, lá em Gálatas 5, 19 e 20, ele fala sobre as obras da carne. E ele diz assim: as obras da carne são conhecidas. E ele menciona algumas delas relacionadas à vida moral. E depois ele diz no final do versículo 20: inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. E quem é guiado por essa sabedoria deste mundo, vai buscar trazer divisão, vai buscar trazer confusão, vai buscar trazer tristeza aos demais. E o resultado, lá em Romanos 2, 6 a 8, o apóstolo Paulo diz assim, que Deus vai retribuir a essas pessoas segundo o seu procedimento: ira e indignação para com os facciosos. E você olha que essa sabedoria, diz Tiago, essa não vem do alto. Não vem do alto. Ele diz que essa sabedoria, ela é terrena, versículo 15. Ela é animal, ela está ligada àquilo que está ligado muitas vezes à sensualidade, não é? Terrena, é animal, e pior do que tudo isso, ela é demoníaca. Será que precisamos, meus irmãos, nesta noite, orar para que o Senhor traga alguma libertação para a gente, em alguma dessas áreas? Que sabedoria que está movendo a gente? Quando a gente está dando respostas dentro da nossa casa, quando a gente está dando respostas lá no nosso trabalho para alguém,
quando a gente está orientando alguém, que não seja essa sabedoria. E agora a gente vai para uma outra lição que Tiago nos ensina. Novas criaturas devem ser conhecidas e reconhecidas pela sabedoria que vem do alto. Amém? Nós que nascemos de novo, nós temos de estar completamente livres dessa sabedoria que é animal, terrena, demoníaca, mas nós devemos ser conhecidos por essa sabedoria que vem do alto e que Tiago também menciona. Ele diz assim no versículo 13: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria. Olha só, mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. E depois, lá no versículo 17, ele diz: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Cadê os homens da igreja? Quem de vocês é sábio e inteligente? Tiago diz assim: mostre essa sabedoria e essa sua inteligência mediante um condigno proceder, mediante as suas obras. A NVI traduz assim: pois então que prove isso. A NVI diz assim: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Então que prove isso. Como que ele vai provar? Pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e com sabedoria. Então aqui Tiago mostra um outro tipo de sabedoria. Ele já falou sobre uma sabedoria que é animal, terrena, demoníaca. Agora ele vai falar sobre uma sabedoria que vem do alto. Uma sabedoria que vem de Deus. E é dessa sabedoria, meus irmãos, que a gente precisa nas nossas famílias. É dessa sabedoria que a gente precisa para lidar com os nossos cônjuges. O marido com a esposa com o marido. É dessa sabedoria do alto que a gente precisa para disciplinar os filhos, para educar os filhos. Não com violência. É dessa sabedoria que a gente precisa no nosso trabalho, na hora dos conflitos. É dessa sabedoria que a gente precisa para lidar com esse mundo virtual. Na hora de botar uma foto da gente, na hora de botar uma fala da gente, na hora de publicar qualquer coisa ali. Ah, meus irmãos, é dessa sabedoria do alto que nós estamos tão carentes, para que a gente possa fazer diferença onde nós vivemos. E Tiago vai falar sobre as características dessa sabedoria. Olha aí, você vê no versículo 17, né? Ele diz que essa sabedoria que vem lá do alto, ela é primeiramente pura. Pura. Num mundo dominado pela impureza. No mundo que vem sendo dominado pela exposição de corpos, do nu. No mundo que vem sendo dominado pela pornografia, onde isso tudo se tornou tão fácil, escravizando tanta gente. E Tiago diz: a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura. Porque Deus é um Deus puro, Deus é um Deus santo. E Tiago continua: ela é pacífica, que contrasta com o que ele falou sobre a sabedoria demoníaca, que é
ele fala do espírito faccioso, de divisão, né? Mas ele diz a sabedoria do alto, ela é pacífica. Jesus fez referência a isso quando disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa é a lição do Evangelho. A gente tem de promover a paz, promover a resolução de conflitos. Tiago continua: sabedoria é indulgente, quer dizer, é bondosa, é um comportamento cordato, não é? de sensatez, de educação. Diz que ela é tratável, amigável, plena de misericórdia. Isso é o que a sabedoria de Deus traz para a gente. Plena de misericórdia, quer dizer, leva a gente a ter compaixão das pessoas, nos torna prontos para ajudar, para aliviar as cargas do próximo, para perdoar as faltas do próximo. Essa sabedoria é plena de bons frutos. A gente semeia e a gente tem uma excelente colheita quando a gente é movido por essa sabedoria que vem de Deus. Ela é imparcial, quer dizer, não trata as pessoas conforme a aparência, conforme os recursos que as pessoas têm. Trata todo mundo igualmente. Ela é sem fingimento, sem hipocrisia, não é? Sem dissimulação. Vamos pedir a Deus, meus irmãos, que derrame sobre nós essa sabedoria. Não é isso, Paulo? Vamos fugir daquela sabedoria que é terrena. A gente não quer essa para a gente. Essa igreja não quer essa sabedoria terrena. E nem precisa dela. Mas a gente precisa da sabedoria que vem do alto, para que a gente tenha virtudes. Virtudes que só o Senhor pode derramar sobre os nossos corações. E, meus irmãos, uma terceira lição que a gente aprende da palavra: como obter a sabedoria. E aí a gente vai lá para o capítulo 1. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, Ele não deixa de conceder, e ser-lhe-á concedida. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, será que nós temos condições de dizer aqui: eu não preciso de sabedoria? Acho que não. A gente precisa de sabedoria. A gente precisa de sabedoria. E curioso a gente olhar, o irmão leu no começo do texto, do culto, um texto lá de Provérbios. Provérbios, um dos grandes temas de Provérbios é exatamente a questão da sabedoria. E a gente vê pelo menos 5 passagens lá em Provérbios que associam sempre a sabedoria com o temor do Senhor. Sempre, né? O livro de Provérbios, Salomão, quando escreve Provérbios, ele vai associando a sabedoria com o temor do Senhor. No capítulo 1, no versículo 7, por exemplo, de Provérbios, ele escreveu assim: o temor, a gente conhece muito bem esse versículo, a gente ensina para as crianças, não é isso, Gisele? O temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Mas olha lá, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma tradução diz o princípio do saber. Quer ser sábio? O caminho está aqui. É preciso ter temor do Senhor. Eu me lembro de uma senhora que era tia do pai da Gisele, lá em Assis, foi minha professora de escola dominical. A gente está falando aqui sobre isso, né? Eu nasci na igreja, fui criado na igreja, chamava-se Dona Antônia. Dona Antônia, acho que aprendeu a ler praticamente com a Bíblia, não é isso, né? Mas lia muito bem, eu ficava admirado. Depois que eu fiquei sabendo que o grau de instrução dela era muito pequeno.
Mas ela lia muito bem, falava muito bem, explicava muito bem a Bíblia, tal. Me lembro até hoje das aulas dela. Naquela época se usava o flanelógrafo, né? E montava e ensinava a criançada. Eu estava no meio lá e aprendendo, eu ficava admirado com aquilo. Então eu vejo como é que o temor do Senhor trouxe sabedoria para aquela mulher. E um ministério com crianças impressionante, que impactou, acho que centenas de crianças. Uma delas fui eu, né? Que estou aqui. E se nós quisermos ser sábios, meus irmãos, não tem outro caminho, o caminho é temer ao Senhor. E é o que Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele não vai reter isso, mas Ele vai conceder. Em Provérbios também, capítulo 2, versículos 1 a 5, Salomão escreve assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Está falando sobre sabedoria. Um outro texto está no capítulo 8 de Provérbios, versículos 12 a 14, onde ele diz assim: Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. E esse mesmo texto, um pouquinho mais para frente, diz assim: Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento e minha é a fortaleza. E no capítulo 15, 33, versículo 33 de Provérbios, diz assim: O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. De que lado nós estamos, meus irmãos, quando a gente pensa nos dois tipos de sabedoria que Tiago nos ensina? Onde a gente se localiza? É uma noite para a gente refletir. É uma noite para a gente pedir mudança de vida. Tiago usa essa linguagem, falando de sabedoria. Você pega o apóstolo Paulo, ele fala sobre a briga da natureza carnal, terrena, obras da carne, fruto do Espírito. Então essa luta que se trava, a gente vê ela presente em todo o Novo Testamento. Mas de que lado nós estamos? Talvez você diga: pastor, claro que eu estou do lado do bem. Mas será que é isso que o nosso comportamento está revelando? Será que é isso que as nossas palavras estão revelando? Será que é isso que a nossa atitude revela quando a gente está sozinho lá, com o celular na mão? Tudo tão fácil, né, de acessar, de ver. Ah, meus irmãos, é uma noite que o Senhor quer trazer mudança para o coração da gente. É uma noite em que o Senhor quer trabalhar no coração da gente. O que nós estamos promovendo? A pureza, a paz, a bondade, a amizade, a misericórdia, os bons frutos, a imparcialidade, as ações sem fingimento. Essa é a sabedoria de Deus. Será que é isso que a gente tem feito no nosso dia a dia? Ou será que a gente está promovendo inveja, ciúmes, amargura, divisões? E eu volto aqui para o que Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ser-lhe-á dada. Ele não diz vai ser negada, não, ele diz peça, porque vai ser concedida. Mas peça com fé, peça crendo que você vai receber, diz Tiago, porque aquele que pede com o coração cheio de dúvida, ele nunca vai receber nada do Senhor, porque ele é duplo na sua maneira de pensar. Ele chama de homem de ânimo dobre, não é? Ele diz que é como uma onda que é levada de um lado para o outro, inconstante. E eu encerro, meus irmãos, remetendo você para um texto lá no livro de Provérbios, capítulo 8. Eu não vou ler todo esse trecho, mas
Se você olhar para Provérbios 8, a partir do versículo 22 até o 36, você vai ver que o autor parece que personifica, ele atribui uma personalidade à sabedoria. E os pais da igreja viam aqui um retrato do próprio Salvador, do próprio Jesus. E é interessante que você começa, Provérbios 8, 22, começa a ler esse texto, você fica impressionado com a maneira como Salomão escreve. Ele diz assim: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade, aqui é a sabedoria. E ele pinta a sabedoria aqui como se fosse uma senhora, né, falando. Ele diz: desde a eternidade eu fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados. Está vendo que ele vai dando essa ideia de eternidade? Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o precipício, o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. E aí você caminha um pouquinho mais, versículo, pulando o 32 ou 33. Ouvi o ensino, sede sábios, e não o rejeiteis. E agora preste muita atenção. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando, a sabedoria falando, velando dia a dia às minhas portas, esperando as ombreiras à minha entrada. Porque o que me achar, acha a vida. Aquele que acha a sabedoria, acha a vida, e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Vamos ser sábios, meus irmãos. Vamos pedir que o Senhor mude o nosso coração nessa noite. A gente estava cantando aqui, eu fui tão abençoado ali. Eu sei que Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui. E o Senhor quer derramar graça sobre os nossos corações.